Oi, John, é o seguinte, mudou um pouco mesmo a questão da medida, tá? Agora ele está dentro do menu análise, ele está centralizado todas as opções aqui dentro do Measure. Se ele selecionar somente por objeto, tá? Se eu selecionar aqui esse objeto, ele vai me dar informações relacionadas a ele. Dentre elas a gente tem aqui a massa, né? Se eu selecionar esse objeto e um outro, por exemplo esse aqui, ele vai entender que eu estou querendo medir distância. Então tem aqui a distância mínima, a distância máxima, ok? Entre os corpos. Vou resetar aqui, ó. Quando a gente muda aqui para, por exemplo, objeto set, que é para múltiplos objetos, tá? Vou aplicar o filtro aqui por sólido, né? Se eu seleciono aqui, tem o peso desse componente, ó. Se eu seleciono esse e esse, por exemplo, olha lá, ó, aquele peso, tá? Ele é somado. Então, por exemplo, no caso você falou lá de 3 componentes, ó. Se eu selecionar mais este, tá aqui, ó, o peso. Se o cliente quiser ele associativo e tal, pode pedir aqui, né? Vou pedir para mostrar aqui no console. A hora que eu der o OK, perceba que aqui na árvore, ó, ele cria similar àquele que você me mandou a imagem, ó. Tá aqui, ó. Tá? Se você der duplo clique, você tem aqui o peso daquelas 3 peças, tá? Fica aqui também agrupado, ó. À medida que ele for fazendo as análises, vai criando outras aqui para ele, tá? Uma outra forma, tá? Não sei se é útil para vocês ou não, é vir no Assembly Navigator, né? Ó, que a gente tem os componentes. Se a gente olhar aqui, ó, na parte de colunas, ó, dentre elas tem aqui, ó, massa. Tá vendo? Ó, libras, que esse arquivo está em polegada, né? Você viu quando eu medi lá estava em libras. Mas eu vou pedir para ele me mostrar aqui, ó, em quilograma. Vou colocar ele lá em cima para ficar mais fácil aqui pra gente, tá? Ó, a massa tá aqui, ó. Ele tá aparecendo ela zerado. O que que acontece? Quando a gente pede para voltar ela aqui, quando a gente pede para ela para poder mostrar aqui, eu tenho que vir na minha montagem, né, ou no todos os componentes, no caso, por exemplo, vou pegar esse componente aqui apenas. Na propriedade do arquivo, a gente tem um campo aqui, ó, de massa. Tá? Eu tenho que dar esse update para ele poder me mostrar aqui o peso desse componente, tá vendo? Aqui está em libras, aqui ele já converteu para quilogramas, tá? Ó, olha só, se eu pegar só um componente, ele mostra só dele. Mas se eu pegar, por exemplo, 3 componentes, ó, propriedades, e aplicar esse update, ele aplica aqui para cada componente, tá? E aqui em cima para toda a montagem. Tá? Fica direto aqui na coluna do Assembly Navigator. Tá? Se a gente selecionar todo mundo, ó, tá? Propriedades, massa, né? E dá update, ele me dá aqui o peso total da montagem em, deixa eu expandir um pouquinho aqui, ó, em quilogramas, tá vendo? Indiferente à unidade que o objeto foi modelado.